Ruth Parrish olhou para o monitor de partidas na parede acima de sua mesa de trabalho em um escritório perto do aeroporto de Heathrow. Ficou aliviada ao ver que o voo 107 da United, com destino ao JFK, por fim decolara às 13h40, com 40 minutos de atraso. Ruth fundara a Art Locations havia quase 10 anos. Ao cuidar do transporte de obras de arte de grande porte e de algumas nem tão grandes, de um canto do mundo para outro, ela podia combinar sua inata capacidade de organização com a paixão por belos objetos. Ela lidava com donos de galerias, negociantes e colecionadores particulares. Com os anos, muitos de seus clientes tinham passado a ser seus amigos pessoais, mas não Bryce Fenston. Ruth sabia desde muito tempo que as palavras por favor e obrigado não faziam parte do vocabulário daquele homem. O último pedido de Fenston tinha sido que ela recolhesse um Van Gogh em Wentworth Hall e o enviasse, sem demora, para seu escritório em Nova York. Quando um certo Sr. Andrews, mordomo de Wentworth Hall, ligara no dia anterior dizendo que o quadro estaria pronto para ser coletado pela manhã, Ruth determinara que um de seus caminhões com suspensão a ar de alto nível de segurança estivesse no local às 8 da manhã. Assim que o quadro foi descarregado, Ruth supervisionou todos os detalhes de segurança da embalagem e do envio para Nova York. Ficou observando enquanto seu chefe de embalagem embrulhava o quadro com papel glacine isento de ácido e depois o colocava dentro de uma caixa revestida com espuma. E então apertou os parafusos de sujeição e escreveu a palavra frágil em ambos os lados da caixa e o número 47 nos 4 cantos. O funcionário da alfândega conferiu a documentação de embarque e a licença de exportação. Ruth foi de carro encontrar os 747 que aguardava na pista e ficou olhando até perder de vista a caixa vermelha dentro do imenso compartimento de carga. Ela regressou ao escritório somente quando a pesada porta foi fechada. Então olhou as horas e sorriu. O avião decolara às 1h40 da tarde. Ligando para a Fenston Finance para avisar que o Van Gogh já estava a caminho, ela discou o número de Ana em Nova York e esperou que ela atendesse. Houve uma explosão violenta e o edifício começou a oscilar para um lado e para o outro. Ana foi arremessada até o fim do corredor como se tivesse sido derrubada por um lutador peso pesado. Ela ficou no chão atordoada. Seguiu-se um silêncio lúgubre, logo substituído por gritos de pavor, enquanto enormes pedaços de vidro, metais retorcidos e móveis de escritório voavam diante das janelas. Deve ser outra bomba, pensou Ana. Todos os que haviam estado no edifício em 1993 contavam o que lhes acontecera. Ana recordou as instruções impressas na porta de saída para a escada. Em caso de emergência, não retorne ao seu escritório nem use o elevador. Saia pela escada mais próxima. Mas Ana precisava saber primeiro se tinha condições de ficar de pé, ao perceber que parte do teto desabara sobre ela e o edifício ainda balançava. Tentou ficar de pé e verificou
que, embora estivesse machucada e com muitos arranhões, não parecia ter nada quebrado. Deixou ali o que sobrara da caixa de papelão e saiu cambaleando em direção à escada C, no centro do edifício. Alguns de seus colegas também começavam a se recuperar do choque inicial. "O que a gente deve fazer?" perguntou uma faxineira. "Devemos esperar até que o resgate chegue?" Foi o que perguntou um corretor. Todas essas perguntas poderiam ser respondidas pelo encarregado da segurança, mas Barry tinha sumido. Ao chegar às escadas, Ana se juntou a um grupo de pessoas atordoadas, algumas caladas, outras chorando. Ninguém parecia ter a mínima ideia do que causara a explosão. Alguns tentavam fazer contato com o mundo exterior, usando seus celulares. Um homem que conseguiu completar a ligação começou a repetir para os demais a conversa que estava tendo com a mulher. "Um avião bateu na Torre Norte", informava ele. "Mas onde? Onde?" gritaram várias pessoas ao mesmo tempo. "Acima de nós, acima do andar 90. "E o que nós devemos fazer?" perguntou o chefe de contabilidade. O homem mais jovem repetiu a pergunta para a mulher. "O prefeito recomenda que todo mundo saia do edifício o mais rápido possível." Ao ouvir essa notícia, todos os que estavam na escada começaram a descer. Ana olhou para trás pela janela e ficou surpresa ao ver que muitas pessoas permaneciam em suas mesas de trabalho. Ela começou a contar os degraus. 18 por andar, ou seja, pelo menos mais 1.500 antes de chegar ao saguão principal. A escada ia ficando cada vez mais lotada à medida que as pessoas saíam de seus escritórios a cada andar. Ana estava surpresa com a calma com que a fila descia. Ouviu a primeira ordem quando passava pela 68º andar. "Sigam pelo lado direito e desçam sem parar", disse uma voz autoritária vindo de algum lugar lá embaixo. Só vários andares depois, ela avistou o primeiro bombeiro aproximando-se lentamente. Ele usava um traje anti-chamas folgado e suava em bicas sob o capacete, sobrecarregado com rolos de corda e tanques de oxigênio. Outro bombeiro seguia logo atrás, levando um longo trecho de mangueira, 6 machados e um garrafão de água potável. Ele suava tanto que de vez em quando tinha que tirar o capacete e despejar um pouco de água na cabeça. A maior parte das pessoas que continuavam a sair de seus escritórios estava em silêncio. Cada vez que passava por um novo andar, Ana olhava pelas grandes vidraças e via funcionários que permaneciam com suas mesas de trabalho. Ela até ouvia trechos de conversas pelas portas abertas. Numa delas, um corretor do 62º andar tentava fechar um negócio antes da abertura dos mercados, às 9 horas. Agora era cada vez maior o número de bombeiros subindo. Eles gritavam constantemente: "Mantenham-se à direita, não parem!" O prédio não oscilava mais. Sem parar, Ana foi descendo andar após andar, até que mesmo ela começou a sentir cansaço. Pensou em Rebecca e Tina e rezou para que elas estivessem a salvo. Chegou até a começar a se sentir confiante de que uma hora acordaria daquele pesadelo quando ouviu uma voz gritar: "Outro avião atingiu a Torre Sul!" Jack ficou estarrecido em reação ao som, que parecia ser a explosão de uma bomba, e Sally entrou correndo para lhe dizer que um avião se espatifara contra a torre norte do World Trade Center. "Tomara que tenha acertado os escritórios de Weston", disse Jack. Seus pensamentos seguintes ficaram mais profissionais quando se reuniu no centro de comando com Dick Macy, o agente supervisor especial, e os outros agentes superiores.
Enquanto os colegas corriam para os telefones na tentativa de entender o que se passava, Jack falou ao agente supervisor de sua certeza de que aquilo era um ato terrorista. Quando o segundo avião atingiu a Torre Sul às 9h03 da manhã, Macy perguntou: sim, mas de qual organização terrorista? A terceira reação de Jack demorou a chegar, pegando-o de surpresa. Ele desejou que Ana Petrescu tivesse conseguido escapar, mas quando a Torre Sul desabou, 56 minutos mais tarde, ele deduziu que a Torre Norte logo teria o mesmo destino. Voltou ao computador. Uma enxurrada de informação chegava ao mesmo tempo. Jack recebeu uma ligação de um de seus agentes em campo. Joey Corrigan informou que Fenston e Lippman tinham sido vistos entrando num prédio na Wall Street pouco antes da colisão do primeiro avião. E Ana Petrescu? Perguntou Jack. Nem ideia, respondeu Joey. Ela foi vista entrando no prédio às 7h46 da manhã. Depois disso, não sabemos mais nada. Um segundo avião bateu na Torre Sul, repetiu uma senhora, um degrau acima de Ana. Isso não foi acidente, disse uma voz vinda de trás. O espaço aéreo da cidade é fechado a voos. Deve ter sido tudo planejado. Em questão de minutos, teorias conspiratórias, ataques terroristas e relatos sobre acidentes sinistros estavam sendo discutidos. As pessoas disfarçavam seus piores temores falando todas ao mesmo tempo. Fiquem do lado direito e não parem, era o apelo incessante do pessoal fardado que passava subindo. Já chegando ao 40º andar, Ana sentiu pela primeira vez o cheiro de fumaça. Quando chegou ao acesso de escada seguinte, a fumaça ficou mais espessa e logo encheu seus pulmões. Ela tapou os olhos e começou a tossir, sem conseguir se controlar. As pessoas que a precediam diminuíram a marcha até pararem de vez. A tosse virara epidemia. Estariam todos presos? Continue descendo, foi a ordem clara de um bombeiro que se aproximava. Fica pior, mas depois passa. Ana continuou tossindo por mais 3 andares e então a fumaça começou a se dissipar. Quando Ana chegou ao 24º andar, viu vários retardatários com as roupas sujas que tinham parado para descansar, enquanto outros ainda se recusavam a deixar seus escritórios por não acreditarem que um problema no 94º andar pudesse afetá-los. Ana olhou à sua volta na esperança de ver alguém conhecido. O que temos aqui é um nível 3, dizia um comandante de batalhão no rádio. Então estou fazendo uma varredura em todos os andares. Mas cada andar era do tamanho de um campo de futebol. Ao chegar ao 20º andar, Ana teve de chapinhar na água que caía dos sprinklers e de canos vazando. Ela pisava em cacos de vidro e restos de materiais queimados. Quando por fim passou no 19º, seu progresso se tornou extremamente rápido. Todos os andares abaixo haviam sido evacuados, mas no 7º, a água e os destroços que flutuavam começaram a atrasar sua descida. Ela estava escolhendo por onde passar quando ouviu o som de um megafone. Não parem! Não usem celulares! Por isso atrapalhe os que vêm atrás de vocês. Depois de conseguir descer mais 3 andares, ela se viu de volta à recepção, chapinhando nas poças d'água. Mais sprinklers começaram a esguichar, mas Ana já estava completamente encharcada. O volume do som dos megafones ia aumentando. Não parem! Não, saiam do prédio e afastem-se o mais que puderem. Quando chegou às roletas, viu que tinham sido entortadas e destruídas pelas sucessivas levas de bombeiros transportando seu pesado equipamento.
Ana juntou-se a uma multidão exausta que descia numa escada rolante superlotada. Deixou-se levar até o salão de entrada antes de pegar outra escada rolante até a esplanada ao ar livre. Senhora, continue andando, repetiu uma voz ainda mais alta. Para onde? Perguntou ela, em desespero. A voz então respondeu. Continue em frente, vá para o mais longe possível da torre. Quando deparou com caminhões dos bombeiros e ambulâncias que atendiam as pessoas machucadas, Ana ensaiou uma corridinha pela primeira vez. Depois acelerou o ritmo e então ouviu um barulho estranho às suas costas. Algo que soou como o estrondo de um trovão e pareceu aumentar com o passar dos segundos. Ela não queria olhar para trás, mas olhou. Ana ficou paralisada ao ver a Torre Sul desabar diante dela, como se tivesse sido feita de gesso. Em questão de segundos, a demolição levantou poeira e entulho em quantidade capaz de gerar uma espessa montanha de chamas e fumaça que avançou pelas ruas repletas, engolindo a todos. Ana correu como nunca, tinha absoluta certeza de que estava à beira da morte e apenas desejou que ela fosse rápida.